Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cris, assistente social do Centro Âncora, e nós estamos aqui hoje para o nosso primeiro episódio do podcast Lançar Âncora. O Centro Âncora é uma casa de revitalização a religiosos, e hoje nós temos alguns convidados aqui, os profissionais do Centro Âncora, para a gente conversar um pouquinho sobre os 12 anos de trabalho do Centro Âncora. Então, eu vou apresentar aqui a irmã Denise, que é a diretora do Centro Âncora, Dr. Maurício, o médico psiquiatra, Vicente, psicólogo, a Ivana, psicóloga, e a Marlise, psicóloga. Então, a gente vai conversar um pouquinho com a irmã Denise, para que ela nos conte como que surgiu a ideia do Centro Âncora. O âncora, ele, como toda obra religiosa, ele surge de uma necessidade, não é um projeto que acontece dentro da gente, quer saber, bem. Mas quando é uma obra religiosa, existe algo gritante para nós, pedindo que seja feita alguma coisa. E o âncora foi a saúde mental de uma das irmãs, das minhas co-irmãs. Ela estava bem deprimida, era uma irmã muito dinâmica, uma irmã alegre. E, de repente, essa irmã adoece e entra num processo depressivo onde precisa de ajuda. Isso é uma história do âncora, nasce dessa forma. Foi a história da irmã Silene, com o sofrimento dela. E ele vai acontecendo no dia a dia, não é um projeto assim, de estava feito, mas a gente foi desenvolvendo em cima dessa necessidade. E aí nós tivemos a alegria de contar com o Maurício, que era o médico que atendia a irmã Silene. O Maurício, a gente foi trocando umas figurinhas e comentando a respeito dessa necessidade. E você, um pouco louco, né? em aceitar esse trabalho, esse desafio, mas diante do conhecimento dele, o Maurício aceitou esse desafio de começar. Né, Maurício? Conta um pouquinho pra gente. E chamava muita atenção a peculiaridade da vida religiosa. Eu havia acostumado de uma vida acadêmica, de uma vida dentro da clínica, né, em geral, né? E de repente precisou internar uma irmã. E ela foi se internamento. E ela sofreu esse despir-se, né, do hábito de que está num lugar que pessoas lá tentando a identificar como religiosa e acabavam por pedir favores, né? E ela, ajudar as pessoas, inicialmente ela que mais estava precisando de ajuda ali. E aquilo foi não vamos saber meu conhecimento assim. Nossa, bem, claro, é um ser humano como qualquer outro ser humano, mas é alguém de observação e qual é o sensório perceptual dessa irmã, né, em relação ao mundo, é igual das pessoas lá de fora, como que é para ela, né? Então, até então eu achava muito estranho ter um lugar para cuidar só de religiosos, né? Eu como profissional leigo, né? Então eu demorei algum tempo, alguns anos, muitas conversas para conseguir entender a particularidade, né? Porque isso tudo começou através de uma necessidade transversal. Só que a problemática ela é longitudinal, né? O que leva um religioso, um padre a adoecer, né? Então, qual é o envolvimento da vida espiritual com a vida mental e a vida física, né? Então, claro, no leigo também isso acontece, mas na pessoa religiosa existem características muito peculiares e que num ambiente comum, assim, não vai existir esse viés de observação, esse cuidado. Eu acho que foi muito bem assertiva nossos sentimentos, né, naquele momento. Eu penso dessa forma, a gente foi afetivo, né, aquilo que a gente foi trocando de ideias, e as pessoas também que a gente chamou para fazer parte desse começo, que foi o Agostinho, que foi o
o adulto, né? A permissão também do padroísmo que a gente desenvolvesse o projeto, mas foi de uma maneira muito assertiva. Sim. Eu digo que providente, né? Agora você diz assertivo. O interessante foi o seguinte, que eu lembro muito bem, assim, da Ivana lá, e a gente lá na reunião, lá naquele auditório, e de repente, quando alguém falava alguma coisa, assim, todos ali concordavam, mas iam assim com a cabeça, né? Dando nossa, parece que tem uma energia, né, que tá certa e que precisa ser construído isso, né? Então não há dúvidas. Então, ao longo do tempo, a gente foi se perguntando, você imaginava que ia dar certo desse jeito, né? A gente ia conseguir criar uma engrenagem toda que fosse realmente ajudar as pessoas, tivesse resultados. E engraçado que eu tive essa sensação desde o começo, desde a primeira reunião, eu enxerguei que era possível. É bem real essa fala do Maurício, porque eu ficava insegura, né? Eu tinha uma insegurança, toda a gestão da casa ali, mas o Maurício dizia sempre, não, vai dar certo, Madrid, vai dar certo, isso já deu certo, Madrid, né? Cada momento era celebrado por você. Bem real isso. E as necessidades, elas foram surgindo, né, ao decorrer do tempo. Então, no começo, se perguntasse o que é o Centro Âncora, né? Tudo bem, a gente escolheu dar o nome, né, Casa de Revitalização. Mas o formato que nós tínhamos escolhido, por nome Revitalização, né, uma Casa de Revitalização. O que é isso? É uma clínica? É uma casa de acolhimento? É um hospital? O que é, né? Na verdade, é um pouco de tudo, mas na verdade é uma casa que a gente não tem grade, em porta trancada, né? Qualquer pessoa pode vir e sair a hora que quiser que esteja aqui dentro, né? Mas interessante que, conforme numa das triagens, né? Você está aqui comigo pelo menos dá, e hoje o da ele também, daí você vai me corrigindo, mas numa das triagens que nós fizemos, a gente comentou explicando o que seria o Centro Âncora, né? Casa de Revitalização. Porque o formato da propedêutica, dentro da espiritualidade, da religiosidade e toda a matéria e conteúdo, mesmo que acadêmico, dentro da formação religiosa, ela vem de um mundo muito antigo, né? E, por vezes, para pessoas que com intelectualidade, por vezes, um pouco mais baixa, pessoas mais simples, isso vem de uma maneira, muitas vezes, muito, muito infantil, né? Vem de uma construção um pouco infantil, mas comunicativa, né? E, por vezes, a espiritualidade não acompanha isso. A pessoa fica estagnada naquele modelo mais infantil da espiritualidade mesmo, né? E do psiquismo. E a casa, o âncora, ele tem como finalidade não só tratar aquilo que está patológico, mas tem também como transformar e amadurecer a espiritualidade e relapidar a visão do espiritual. Não só do espiritual, não só a visão do que é uma consagração, do que é a figura de Deus, a figura, né, do Espírito Santo, enfim, mas também relapidar o autoconhecimento, a visão de si mesmo. Vai acontecendo em paralelo. Porque muitas vezes a pessoa vem com uma visão tão imatura e por vezes a gente tem mais dificuldade em trabalhar com essas visões mais imaturas do que com aquela pessoa que está mais flexível à abertura e danças e adquirir novos conhecimentos dentro das matérias, tanto da espiritualidade quanto da psicologia e da medicina mesmo. Então, na verdade, a casa de revitalização âncora, no meu entendimento, ela é um centro de amadurecimento espiritual, físico e mental. Então, a pessoa vem aqui doente ou não, com patologia ou não, mas ela sofre uma transformação da visão da sua própria existência dentro dos contextos das dimensões espiritual, física e mental. E é interessante que tem momentos que são muitos que estão na crise da meia-idade, né? Bem real nisso.
E ainda nessa pergunta, né, sempre estávamos às voltas com essa pergunta, o que é o âncora? Me lembro que o Maurício disse uma vez, o âncora é o que a pessoa precisa, não é? Eu diria assim, o âncora é um lugar de acolhida para o cuidado, né? Ele é diferenciado nesse sentido, ele acolhe para cuidar, mas o âncora também ele consegue, não que ele vai ser uma espécie de camaleão, né, que se toma a cor que para disfarçar, mas não, o âncora, como ele está formatado hoje, ele consegue responder àquela necessidade que chega. Alguém que chega para um mês de férias, tá bom, seja bem-vindo, né? Alguém que chega para tratar a questão puramente física, ou espiritual, ou psíquica. A gente fala sempre essas 4 dimensões, né? Bio, psico, sócio, espiritual. Ela está colocada ali como nosso foco. E dentro dessas 4 dimensões, pode ser que uma esteja, naquele momento, necessitando de uma maior atenção, um maior cuidado. E eu acredito que o âncora consegue fazer isso, né? Acolher aquela pessoa, enquanto ela vai também dando conta dessas outras dimensões, cuida daquela que está mais premente ali naquele momento. Exatamente. Eu sinto que o nosso trabalho é identificar o que a gente precisa fazer para melhorar a vida do sujeito. Isso mesmo. Então não é vir dar o diagnóstico e dar o remédio. Isso faz qualquer canto. Mas você identificar quais são os pontos que o indivíduo precisa ter intervenções e mudar a sua observação sobre si mesmo, e, né, dentro da realidade do sujeito, acho que é muito mais complexo. É isso que a gente faz aqui. E sabe que esse formato é um formato que nem existe no meio leigo. Né? O que a gente vê aí no meio leigo? Né? Leigo que eu digo não religioso, né? Mas a gente vê clínicas e centros dia de tratamento, né? Hospitais dia, e que visam fazer a manutenção daquela coisa extremamente pragmática, né? Demais até, né? Medicação, terapia, tal. Então eu sinto que, né, até pela experiência de ter trabalhado nesses lugares que a gente criou aqui foi mas se encaixando naquilo que você estava falando, Vicente, eu não diria camaleão, também eu diria, nós nos moldamos à necessidade que o indivíduo precisa, né? A gente tem a competência necessária dentro do rol de profissionais, né? Então a gente se molda com a necessidade da pessoa. Então nem sempre vai ter uma receita de medicamento. Às vezes é o contrário, às vezes não vão tirar o medicamento, né? Às vezes a questão, ou às vezes a questão, como já aconteceu algumas vezes, bem aqui a gente detecta que o problema é uma epilepsia endolobo-temporal. Daí não é com a gente trata e caminha para o tratamento. E às vezes vem para cá cheio de remédio e o problema não é remédio, às vezes é uma problemática. O problema dele é excesso de remédio. Às vezes o excesso de remédio, exatamente. Então, agora, a gente que tem a experiência e isso é muito peculiar, de poder ficar aqui 3 meses com eles, né? A gente vê que demora, às vezes, a gente identificar. Alguns casos, inclusive, recente agora, né? Que um irmão que está conosco aqui, a gente demorou quase 3 meses para encontrar e conseguir compreender, para que ele se sentisse à vontade, para que ele conseguisse diminuir as suas paranoias em relação ao mundo e poder se sentir à vontade para poder expor algumas coisas. E ele, antes disso, estava sendo super medicado. Por mim, inclusive. Por mim. E agora ele está tirando os remédios e está super bem. Então ele conseguiu abrir algumas gavetas que estavam lacradas. Mas para isso ele precisou passar por alguns processos. E de maneira estratégica a gente vai trabalhando com a pessoa. E nesse caso aí foi que a gente teve uma ajuda do próprio superior dele. E veio, conversou com ele. E às vezes ele precisava disso, precisava desse apoio de alguém da própria comunidade dele, na congregação. É interessante de ver também a diferença daqueles processos iniciais e os de hoje.
quanto antes, os do início, nós nos cobrávamos que tinha que sair com aquele resultado. E hoje a gente trabalha de uma forma tranquila, né? Mais tranquilo. Que a pessoa vai dentro do tempo dela, fazendo o processo dela. Nós estamos aqui amparando, mas é um tempo dela. Que às vezes ela vai precisar até dar continuidade lá fora nesse processo salarial. Então, essa diferença, para mim, é muito gratificante de perceber o quanto quanto a equipe, a gente foi fazendo um caminho, amadurecendo também, né? Fizemos esse processo de amadurecimento dentro da equipe de profissionais. Exato, e eu acho assim, a gente está no meio psi aqui, né? Então a gente vai entender, mas eu acho que é o nosso inconsciente trabalhando também, né? Por mais que a gente entenda e tenha algo de pragmático que possa ser colocado num projeto, escrito num projeto, mas o inconsciente nosso também trabalha, né? E isso mostra que as pessoas que estão trabalhando aqui têm o fomento inconsciente positivo, que gostam disso e querem realmente ajudar as pessoas. Então, isso nos acompanhou durante muitos anos, né? No sentido que nós nos perguntávamos, o que é o âncora, né? Puxa, o que a gente é, né? O que a gente faz, né? Hoje fica muito mais claro, mas você veja que nós tivemos que amadurecer muito ao longo desses anos no sentido de autopercepção da instituição, do corpo, né? Então, eu acho que nós somos um lugar que se molda de acordo com a necessidade do sujeito, da pessoa mesmo. Nós não somos uma instituição médica, não somos uma instituição psicológica e não somos uma instituição religiosa. Nós somos tudo isso. Somos tudo isso ao mesmo tempo, né? Interessante. Aqui, claro, dosando, filtrando dentro da necessidade. Assim como às vezes chega alguém aqui com um certo burnout espiritual, digamos assim, que não quer participar, que não quer, que tá brigado com Deus e tá com raiva de Deus. Muitos chegam assim, né? E muitas vezes eles querem aquele tempo deles, né? E eu sinto que não é nosso papel julgar se ele precisa ou não. Então ele tem o direito, né, de repente, de ficar recluso e trabalhar isso com calma, né? Depois voltar em paz, né? Então acho que tem que ter também isso. Eu vejo flexibilidade, né? Exato. Então nós somos uma instituição inclusiva, né? E quem são os outros profissionais que fazem parte do Centro Âncora, além dos psicólogos, psiquiatras? E como que, lá no início, como que foi chegando a esses profissionais? Como que foi percebendo a necessidade de outros profissionais além do psicólogo e do médico? Eu acho que essa parte, o Agostinho direcionou bastante ao trazer os profissionais, a Evana, a Marlice, o Vicente, o Adalto na época. Ele trouxe bastante, ele foi uma pessoa que deu essa direção à linha do âncora, que não seria um profissional de uma linha totalmente diferente, mas que a gente caminhasse dessa forma, onde falasse a mesma língua. E eu tenho a impressão, Maurício, que foi você que fez essa sugestão de educação física, fisioterapia, a nutricionista. Você fez a indicação e as pessoas que estão conosco desde o começo, que é a Anne e a Fran, elas caminham há 12 anos com a gente, também nesse amadurecimento, né, dentro do processo do ano. Mas uma diferença incrível, né? Trabalhar o corpo, e o corpo bom, a mente boa, e vice-versa, né? A mente boa, corpo bom. E faz uma diferença gigantesca. Parece que é algo de muito concreto, assim, o que eles levam em relação ao que eles fazem com o corpo aqui, né? No sentido de passar, às vezes, por anos e anos sem fazer uma atividade física, sem contrair um músculo um pouco mais do que o caminhar, né? De repente, eles ficam muito felizes com isso.
Traz memórias. É importante a gente pensar que eu gosto muito de ver o trabalho que a Adelaide faz. A Adelaide está desde o início com a gente. Ela trabalha na organização dos quartos, lá nos livros. E ela também, ela vestiu a camisa com a gente, que normalmente os ancorinos perguntam, mas ela fez algum curso? As respostas que ela dá, a forma como ela fala. Então, todas essas pessoas que trabalham na lavanderia, na cozinha, elas compõem a equipe. Compõem de uma forma diferente, mas de uma forma bem importante. E a gente percebe que... temos também uma assistente social. Pois é. Que desde o início caminha conosco, assim, fez 4 meses? Não, 45 dias. Menos ainda, 45 dias, e já fazia parte. Já sim, isso mesmo. E eu acho que a equipe, ela caminha de uma forma muito coesa, né? Mesmo os profissionais que foram entrando depois, que foram aderindo, né? Os que têm um pouco menos tempo do que a gente, trabalha realmente numa parceria que não é só um emprego, só o cumprir horário, as pessoas realmente, que a gente se dedica, né? Os profissionais se dedicam ao que estão fazendo. Então, como o Maurício falou, a gente comprou a causa, né? Então, é um ambiente, além de tudo, é um ambiente gostoso de trabalhar, onde a gente se conecta, a gente consegue, tem desafios, mas é muito interessante de ver como as coisas caminham, como as pessoas que estão aqui conosco evoluem. Até a irmã Denise falou agora os ancorinos, né? É como a gente chama carinhosamente os sacerdotes e religiosos que estão aqui com a gente, né? Mas assim, e com relação a desafio profissional, o que vocês gostariam de falar, assim, no sentido de desafio desses últimos anos? Para mim, eu como médico, para mim, só veio acrescentar o seguinte, que a mão dentro da clínica psiquiátrica, isso já vem de uma formação assim, bem consolidada, né, dentro da medicina mesmo. Mas aqui eu aprendi muito além disso, né? E não existe uma residência médica no mundo inteiro que pudesse ter tido essa experiência aqui. Então, eu me sinto muito à vontade para dizer que eu sou especialista em religiosos e consagrados, no sentido de poder ter confiança nisso, né, do que eu estou falando, apesar de ser leigo. Então, eu levo isso como um objeto quase que narcísico, mas no bom sentido. E me sinto muito feliz, assim, sabe? Para mim, não vejo como desafios, como dificuldades, mas como aprendizagem cada dia. Se eu aprendendo cada vez mais, entendê-lo, interessante, acho que isso é um ambiente, um lugar que eu encontrei, assim, muito interessante. Tive, né, na minha carreira, tive muitas outras coisas em paralelo, dentro da universidade mesmo, mas aqui foi o que mais ficou, foi ficando e foi onde eu percebi que podia ajudar mais pessoas da melhor forma possível. Então, para mim, não vejo desafios no sentido de dificuldades, porque eu levasse muita força para fazer isso, porque o Senhor no lugar me queria estar. Então, vai bem tranquilo. Desafios que tem são próprios, a gente quando vai amadurecendo na profissão, aquilo que era muito desafio, a gente percebe que tem situações que a gente vai até um ponto, né? A gente não consegue transpor muitas vezes quando foge da nossa alçada. Mas aquilo que está dentro do que a gente pode fazer, né? A gente vai com tranquilidade. E os desafios que eu acho daqui para frente é manter como está, né? Eu acho que a gente não tem nada a acrescentar nem a retirar. Eu acho que o desafio mais difícil é continuar sendo assim. Sinceramente, eu não vejo... A gente não tem que crescer mais no ponto de vista de volume. No meu entendimento, se for crescer em volume, já é uma outra configuração. Eu acho que como está é a melhor maneira,
seria a subida do avião eficiente, né? Porque não sobe nem na vertical e nem na horizontal demais, mas a mais eficiente possível que vai subir mais alto. Então, acho que é a manutenção mesmo. Também nessa mesma questão, né, Cris, cada pessoa é um universo diferente, né? Por si só, então aí vem um desafio. Aí o encontro é o diferencial. O encontro com esse sujeito para escutar a sua demanda. E aí todo o cabedal de experiência que você tem naquele momento vai fazer diferença. Lógico que vai fazer diferença. Mas a maior diferença que vai fazer é a capacidade realmente de acolher esse sujeito na problemática dele, naquilo que ele trouxe, naquilo que ele vai conseguir também tirar de dentro de si. Então, eu diria assim, cada sujeito novo é um desafio novo, mas não no sentido de dificuldade. Dificuldade não, porque é o que a gente faz, né? Mas no sentido de que a gente é desafiado realmente a criar ali uma relação com esse sujeito, uma relação empática de preferência, né? Para que ele se sinta realmente acolhido e possa verbalizar a partir de dentro dele, né? Sim. O sujeito ele chega trazendo uma questão, muitas vezes questões externas, que é normal isso, é o que costuma acontecer, né? Até ele chegar a realmente se colocar em causa. E o desafio nosso eu diria assim, aguentar isso. Na verdade, é aguentar este tempo do sujeito, né? Porque o tempo do sujeito não é o nosso tempo, é o tempo dele. Pode até acontecer de passarem os 3 meses e o sujeito não chegou no tempo dele. Não é que ele não quis, ele não pôde. E se ele descobrir por que ele não pôde, aí ele já pode. É interessante isso, né? Quando o sujeito descobre aquilo que está dificultando o seu processo, ele entra no processo. Mas esse é o desafio, né? E você ter essa paciência ali diante desse sujeito que vai se colocando. E o pouco que ele conseguir se colocar, se for genuíno, se for do interior dele, terá feito uma diferença. Isso é que é interessante. O sujeito vai acessar alguma coisa dentro dele que ele vai ser depois confrontado com aquilo e ele vai ter que se haver também com aquilo, né? Porque é ele. A história dele que está se processando ali. É muito legal. Então, isso é um desafio. Desafio para o psiquiatra, desafio para o psicólogo, desafio para o conselheiro, enfim, desafio para quem se aventura nesse trabalho do encontro, né, e do aconselhamento e do tratamento psicoterápico. Sabe uma coisa que me chamou muito a atenção na nossa prática nesses 12 anos é o seguinte, que é muito diferente o que a gente recebe aqui do que a gente recebe no meio leigo, assim, em termos de diagnóstico. Assim, não, diagnóstico não, em termos de fase de diagnóstico. Por exemplo, quando chega um paciente no consultório que não tem lá de fora, que não é religioso, ele já sabe mais ou menos o que ele tem, já passou por avaliações, já passou por profissionais. Às vezes isso aqui a gente recebe um religioso que ficou aprisionado, às vezes, na sua patologia durante anos. E chega com uma idade avançada, sem nunca ter tido um diagnóstico na vida. Por exemplo, dentro da clínica mesmo. Uma pessoa com, por exemplo, depressão, sofreu de depressão a vida inteira e nunca teve um diagnóstico. E, por vezes, se escondeu atrás de uma vida religiosa, de uma vida consagrada, com justificativas, né? Justificando que não, porque toda a minha missão, porque isso, porque aquilo. Quantos casos de autismo em adultos a gente já deu diagnóstico aqui? Que entraram para uma vida consagrada lá com 16 anos lá, e às vezes entraram para o seminário, e daí foram ficando, e sempre aquela vida peculiar, né? Chegava aqui, a gente via descarado, assim, um sujeito com mais de 40 anos, um autista, pô. E nunca tiveram diagnóstico. E isso nos outros transtornos também, bipolaridade, fobia social, bastante fobia social. Imagina o Pfizer com fobia social, como é que ele vai conseguir
executar as coisas, né? Vai ficar diante lá da... Eu lembro de um sacerdote que ele pensava em ser eremita. Exatamente. E aí, o caso dele era uma depressão crônica. A depressão, Um isolamento que ele procurava. isolamento, mas ele ainda mantinha o intelectual ainda preservado, então ele ainda lia muito, então ele achava que ele ia ser isolado, que era o caminho dele e tal, que era uma depressão crônica mesmo. E vários casos assim. Foi um dos fatos que mais me marcou, que foi E tivemos casos também, eu lembro, de irmãs com bipolaridade, que tiveram durante mais de 20 anos problemas dentro das suas congregações, não ficando em suas comunidades, não conseguindo ficar, né? Porque era transferida para cá, para lá. E o problema da bipolaridade também passou a vida inteira sem diagnóstico. Então, assim, veja, se fosse um meio leigo, talvez já tivesse tido acesso e tal. Mas o meio consagrado, muitas vezes as justificativas são pelo viés espiritual. Então, tudo se justifica no espiritual, no legado espiritual, no peso nas costas do espiritual, do passado, dos pais e tal. Então, o ópera também serve para isso, né? A ideia é trazer um equilíbrio, né? De bom senso, né? Muitas coisas que nada a ver com o espiritual, são simplesmente reações químicas e neuroquímicas ou não reações no cérebro, né? Então, aí... E acho que é bem interessante a gente falar, fazer uma retrospectiva dessas situações que a gente vivencia, né? Afinal, são quase 800 ancorinos atendidos até hoje, né? Um número bem, bem alto. E eu acho, assim, que, para mim, o que marca bastante são aquelas pessoas que vêm e nos primeiros dias elas não querem sair do quarto, elas só querem ficar quietinha no cantinho delas, elas precisam daquele espaço de solidão e aos poucos elas vão desabrochando e vão se abrindo e aquele rosto que você não via um sorriso, que você não via alegria, aí você começa a perceber que a pessoa vai voltando à vida e retomando, né, a sua vocação, a sua alegria de viver. Eu acho que isso é bem, bem interessante, assim, acho que é uma das coisas que mais marca, assim, eu tenho na minha lembrança várias, principalmente irmãs, porque a gente acaba tendo mais conversa com as irmãs, então com as irmãs, assim, tem bastante lembranças significativas para mim, que disso, assim, da recuperação, do desabrochar dessas pessoas realmente, de como elas chegam e como elas se vão, né? A diferença é realmente muito, muito grande. Só a gente que está aqui no todo dia é que realmente entende isso, né? E vê isso. E é interessante que essas pessoas, muitas vezes, elas chegam e pensam que a crise dela é uma crise vocacional. Porque eu não tenho mais vontade de rezar, eu não levo jeito mais para o servir conforme o carisma da minha congregação, não me relaciono bem com outras pessoas, e aí ela vai se tomando nas mãos e percebendo, não é vocacional, não é uma coisa relacional, né? Ou às vezes até é vocacional, mas quando nós estamos numa crise de ansiedade ou depressão, não vamos conseguir ver a nossa vocação no fogo. E eu acho que não tem uma vontade de reinar nesse momento. Não tem como. E vice-versa, né? Às vezes você vê a pessoa com uma pragmática aí de hiper-religiosidade, né? A pessoa extremamente voltada por esse viés e baita sofrimento na parte física, né? Física mental, eu digo, né? Também, né? Então, a nosso ponto, nosso trabalho aqui é o equilíbrio. É equilíbrio. Contrário meio. Exatamente. E eu acredito que é por isso que eu falei, né? Nosso papel aqui ele é múltiplo, né? A gente precisa se moldar de acordo com a necessidade, né? Claro, a gente tem o central, né? Que é a saúde da pessoa, né? E a saúde dela depende de diversas dimensões. A gente tem que estar prontos para ir calçando cada um que vai pesando mais, né? Da dimensão.
E também, né, enquanto o trabalho do âncora ele se propaga, acho que é legal, porque ele vai... Quanto mais pessoas das comunidades, das instituições passarem por aqui, eles vão levando também uma mensagem diferente, né? Que o ser religioso também adoece. E não tem nada errado com isso. Não é porque você é um religioso, um sacerdote, uma religiosa, que você não adoece. Aí diminui a sensação de culpa. Imagina se eu sou um sacerdote, estou deprimido, imagina o povo de Deus, né? Não, o povo de Deus também deprime, você também deprime junto com o povo de Deus. Então vamos tratar. Acho que vai tirando, né, essa dificuldade que muitas vezes o religioso tem de admitir que está cansado, que está chateado, que está triste, que precisa de ajuda, né? Principalmente que precisa de ajuda. Interessante, né, que eu escuto direto, né? Você trabalha onde e tal? Não, eu trabalho, eu já quando eu vou falar para leigo, eu já fico assim, cheio de dedos, porque tem que explicar o contexto, né? Só, nossa, trabalha não sabia que padre fica doente, fica deprimido? Sofria? Como assim? Nossa, mas você vê pessoas, às vezes, desparecidas, com alto nível de estudo, né? Fazendo esse tipo de pergunta, né? Então, eu acho que a divulgação disso para o leigo ele é importante também, no sentido de que a igreja tem uma penetrância muito grande, né, na sociedade. Então, não tem por que esconder isso, né? Por que não ser algo que o padre, né, o sacerdote, as consagradas, os consagrados também sofrem, né, questões psíquicas. Né? E o que ajudou muito a gente aqui, né, que eu acho que foi fundamental e a gente foi muito assertivos em sustentar, é segurar as mídias, né, no sentido de celular e notebooks. E hoje em dia eu vejo uma diferença gigantesca nesse sentido e a segurança que nos dá no sentido do indivíduo estar podendo usar esse tempo dele para interagir. E imagine se não fosse liberado, né? Ia ficar cada um dentro de um quarto. Sim. A gente já fez essa experiência, né? De viver, de deixar o uso livre, né, de celular, notebook, e viu que não deu certo, né? Não dá certo. E hoje é engraçado, porque quando as pessoas chegam, muitos questionam o porquê, né? Em tempos tão modernos, por que ficar longe do celular, por que ficar longe do notebook? Então, tem toda uma explicação que a gente faz nessa recepção do sacerdote, do religioso. Exatamente. Era isso que eu ia dizer, exatamente. No final, a pessoa vai reconhecer que realmente, puxa, que bom que vocês me mantiveram longe. Motivação para poder ter um controle. Porque questão das mídias, celular, redes sociais, isso tem um poder muito grande de controlar o comportamento da pessoa, né? No sentido de direcionar a busca pela satisfação imediata, pelo prazer imediato. E a pessoa percebendo que ela pode ter um ganho com esse controle, ela transfere isso para a vida dela também. Então, controlar as mídias, controlar a rede social, controlar o celular, é um aprendizado que ela passa por aqui, né? É um aprendizado e um aprendizado moderno. E além de tudo isso que você acabou de dizer, é também a questão de que a pessoa está aqui porque ela também precisa ser cuidada, né? Ela precisa desse tempo, desse espaço. Então, é o momento dela também não ser procurada para ajudar, né? Dela se permitir viver o que ela veio fazer aqui, né? Que é o processo de revitalização. Então, permitir ser cuidado, não estar atento, estar cuidado. Se realmente se entregar e viver o processo de revitalização, esse tempo de parada. Né? Eu acho que eu falei demais, né? Mas uma última coisa que eu queria dizer, que eu falo até nas triagens, que estou fazendo no Crucete, é o seguinte, que eu acho que as pessoas têm que saber o seguinte, que o nosso usuário, aqui, nosso cliente, digamos assim, que é o usuário, que é o ancorino, né, que é a pessoa que fica aqui, ela é preservada das suas particularidades, né? Porque eles vêm aqui muitas vezes com a cabeça, com a mente confusa, com a mente com dificuldades nas questões de relacionamento, mesmo dentro das suas comunidades, das suas congregações. Então a pessoa chega aqui com medo de que tudo seja aberto, tudo seja... Não, aqui tem uma questão ética a preservar dentro de todas as dimensões de vida do sujeito, né? Tanto psíquicas, a parte da psicologia, médicas, né, espirituais.
Então, o sujeito pode vir para cá tranquilo disso, né? Ninguém aqui tem interesse em ferir a... Não, de forma nenhuma. Mas é bem comum, né? Eles chegam aqui, eles têm muita dificuldade, né? Sim. Até em se expressar. Então, nas triagens, a gente, vamos conversar sobre profissionalmente para entender o contexto que você veio aqui, não precisa entrar em detalhes. Então, a gente sempre resguarda o sujeito, né? Ele vai ter a particularidade dele nos devidos momentos, e isso vai ser preservado, não vai ser emitido nenhum documento sem consentimento. Nada vai ser ostensivo se o sujeito não fizer. Sim, sim. E falando em redes sociais, internet, celulares, o Âncora também está bem ativo na questão das redes sociais, site, YouTube, promovendo workshops, grupos de estudo. Como que vocês veem isso, assim? Como que é para vocês? Isso tudo está acontecendo, a gente está levando o Centro Âncora adiante através do moderno da internet. Não, acho que isso é muito bom. O meu rostinho aparece muito nesses podcasts, né? Que chama também ou não? Os workshops. Workshop. Eu sempre digo assim que é mais um braço do Âncora lá fora, né? Que ele leva para essa extensão da igreja também conteúdos de muita importância, conteúdos que vai ajudá-los, às vezes até ajudá-los a perceber que precisa de ajuda, não é? Acho que tenho também um pouco dessa intenção de alertá-los para que fiquem atentos a si mesmos para poderem também procurar ajuda na hora certa, né? Toda prevenção é muito melhor do que você ter que depois medicar duramente para o sujeito voltar a uma estabilidade, né? Então, creio que é algo muito bom, só vem a somar, né? Todos os conteúdos são conteúdos normalmente ligados à vida religiosa, né, sacerdotal, e, claro, acredito que contribui de maneira muito importante para essa reflexão. Acho que precisa disso, né? Tem outras iniciativas aí, mas o Âncora também, neste meio, podendo levar uma palavra também para as pessoas, acredito que só vem a se somar e vai se tornar cada vez mais conhecido. Uma forma de prevenção e conscientização da saúde mental, né? Isso mesmo. E é interessante aquilo que a nossa experiência ela adquire com o trabalho, a gente pode, por esses meios, a gente partilhar com as congregações, com as dioceses também. Nós sempre comentamos que aqui o Âncora está ajudando o indivíduo, mas tem uma estrutura que também às vezes precisa ser olhada. E esses momentos onde são feitas essas formações, o nosso congresso também que a gente realiza, ele vem ajudar também toda a estrutura a se perceber. Eu gosto muito desse. É um desafio para mim, né? Não é uma coisa que inicialmente eu gostei. Agora eu já estou começando a gostar. Mas é um desafio, mas eu vejo a importância deste trabalho. É uma continuação do Âncora de uma forma externa, né? Pelas redes. Então, muito bom. Que legal. E com relação ao congresso, irmã, o que você conta pra gente do congresso do Centro Âncora? Congresso foi também um outro momento que parecia assim até antes do tempo. Nós não tínhamos 2 anos de Âncora e já estávamos fazendo um congresso. Congresso para que o Âncora fosse conhecido e também pudéssemos levar essa formação que a gente oferecia aqui na casa. Foi uma experiência bastante positiva, né, Maurício? Porque ali nós agregamos outros profissionais também. A gente passou a ter esse contato com profissionais de fora, a perceber outras necessidades também do meio religioso consagrado e até uma ajuda para profissionais que trabalham nessa área, nem seminários.
Então, o congresso é algo que faz parte de nós. Não dá para dizer que âncora é só aqui o centro, mas ele tem essa parte externa, como se tiraria uma perna da âncora. Eu vejo desta forma. Então, de cada 2 anos a gente está fazendo. Não importa o número de pessoas que atenda. Com a pandemia, nós atendemos de uma forma online. Foi muito, muito bom. E quando as pessoas querem conhecer o âncora, muitas vezes elas acessam esse material. É através desse material que elas aderem ao processo de revitalização. Ok, então vamos encerrar o nosso primeiro bloco e voltamos na sequência. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do podcast Lançar Âncora. E agora a gente tem aqui a Ivana e a Marlise, são psicólogas no Centro Âncora desde o início dos trabalhos, né? E eu vou começar fazendo uma pergunta para a irmã Denise, para ela explicar para a gente um pouquinho de como surgiu o nome Centro Âncora. Então, antes de responder sobre o nome do Centro Âncora, eu quero expressar a minha gratidão pela Marlise e pela Ivana, que fazem parte desta casa, foram parteiras, né? E ajudaram no nascimento do Centro Âncora e por essa confiança que vocês tiveram para dar início ao trabalho e cada ancorino vem acreditando em vocês, né? Eu sou muito agradecida pela vida de vocês, pela amizade de vocês. E em vocês também eu agradeço cada uma das outras pessoas que faz parte do Centro Âncora, né? Os plantonistas que estão praticamente desde o começo com a gente, o pessoal da cozinha, de tantas outras atividades daqui e que caminham conosco nesse mar, ou nessa terra firme, né? Âncora é uma alusão que a gente fez a esse barco que está em alto mar e que ele pode ser um barco excelente, pode ter um excelente marinheiro, mas ele precisa parar, ele precisa fazer a manutenção, ele precisa fazer a revitalização. Então, o ancorar significa isso, você parar um pouquinho, né? Como a própria palavra de Deus, ali na criação do mundo, que Deus trabalha nos 6 dias e no 7º ele descansa. Então, nós, quanto religiosos, precisamos também, em meio aos nossos trabalhos, em meio à nossa vida de oração, ter o descanso, ter o lazer, ter o cuidado com as nossas necessidades. E esse quadro, ele é muito forte para nós. Para mim, assim, ele fala de uma riqueza imensa, que é o processo de um sacerdote, que ele se sente em alto mar, e nesse mar revolto, onde ele não enxerga a solução na caminhada dele. E daí ele pinta o quadro, um sacerdote amigo dele que ajuda os profissionais aqui do Âncora, e as gaivotas mostrando a terra firme. E esse processo é real na vida dele, é uma coisa muito gostosa. Então, para nós, ele é muito importante, esse quadro, que ele representa realmente o nosso nome, Âncora. E eu queria complementar sobre esse quadro, que representa essa experiência profunda de uma pessoa que se deu o direito de vivenciar e entrar, ele já estava nessas águas bem turbulentas, não via essa perspectiva, mas ele acreditou e permitiu que nós, como profissionais e pessoas que estavam ao redor, o ajudassem, né? Foi uma luta bastante intensa, mas que eu digo assim de coração, essa pessoa hoje está cheia de vida, levando a vida a tantas outras pessoas. Então, tem aqui uma recuperação intensa, interna, que está tendo resultado externo, porque a vida e a missão está sendo levada em frente para tantas outras pessoas através dele. E isso é muito gratificante, né? É muito gratificante. Esse aqui, eu acho que a gente pode dizer
que é o resultado que a gente tem com tantas pessoas que passam aqui pelo Centro Âncora. Aqui está a expressão de uma pessoa que falou da sua experiência, mas essa experiência aqui a gente tem testemunhado em várias pessoas, né? Eu, pelo menos, assim, tenho relatos e tenho vivências de pessoas que eu acompanhei e que continuo acompanhando, que estão vendo a vida com outra perspectiva, dão respostas, né, à mudança da vida religiosa, não só dela, mas das suas comunidades, da sua congregação. Então, eu digo assim, desses 12 anos que eu estou fazendo o processo aqui no Centro Âncora, eu já vi muito milagre, muita graça, muita vida acontecendo na vida religiosa. A gente pode dizer que daqueles que passaram e aqueles que se permitiram, existem mudanças muito significativas. Sou feliz por isso. É interessante, diante disso que elas estão falando, não é, sem ter a pretensão, mas muitos dizem, o âncora na minha vida é um divisor de águas. O âncora na minha vida mudou o meu rumo. O meu norte não é mais o mesmo. Eu vejo uma outra luz no fim do túnel. Eu vejo caminho, eu vejo esperança. A minha vida não será mais a mesma. Então, isso é muito gratificante para nós, profissionais, e para o Centro Âncora. Isso também, eu acredito que é o sinal do que o que nós estamos fazendo, ele é de Deus, né? E ele é assertivo para a vida das pessoas. Que bacana. E diante de tudo isso, assim, como que é o dia a dia dos sacerdotes, dos religiosos que estão aqui? Como que funciona o cotidiano deles para que chegue nesse ponto, para que a pessoa realmente viva esse tempo de revitalização? Olha, toda a rotina que foi organizada com as atividades foi um processo que eu vi crescer nesses 12 anos. Nós fomos testando diversas formas e hoje acho que nós temos um formato bem legal, que a gente une todas as atividades, né? Tanto da espiritualidade, que já começa logo cedo, depois todos os dias tem uma terapia de grupo, onde eles podem trocar experiências, onde é feita a psicoeducação de tantas coisas. São conteúdos que são expostos que ajudam no processo interno individualizado. Ali há uma troca de experiências também entre eles. Depois tem os períodos que eles conseguem fazer uma leitura pessoal, uma oração pessoal. Tem o momento do terço. Então a gente faz o resgate dessa espiritualidade também, que muitas vezes foi se perdendo pelas atividades. E geralmente no período da tarde tem as terapias pessoais, a consulta médica, o acompanhamento espiritual, as atividades físicas. Então todo esse, mais ou menos isso, assim, de... A nutricionista tem todo um charme, né? Que orienta, que mostra como é importante cuidar da alimentação, né? E quanto é importante isso. Então, isso também eles salientam muito. Nossa, eu não tinha nunca nem visto falar que aquela comida pode me fazer mal. Então, a orientação dela é muito, muito importante, né, na Débora. E, além disso, também os horários que, às vezes, eles precisam sair para fazer uma consulta médica, né? Que é um especialista fora do que temos aqui. Eles também têm essa possibilidade de ir acompanhado por uma irmã da casa, geralmente, né? Eles vão fazer a consulta, fazer exames, fazer testes lá com a Fernanda, né? Então, assim, existe toda uma dinâmica, né? A gente pode dizer que o religioso, ele tem todo o cuidado, além do aspecto físico, espiritual, emocional, nutricional, né? Com a profissional de nutrição. Então, e além do tempo de descanso, de leitura, de oração. Então, é toda uma atividade que se complementa, né? Ele tem que também estar em silêncio para ele poder elaborar essas questões que ele está trazendo para a terapia. Ele fica muito mexido. Então, ele precisa também desse momento. E como o Maurício também já estava falando no bloco anterior, é o respeito para com
a individualidade de cada um, né? A necessidade de cada um. Então, cada religioso sacerdote que está aqui, a gente precisa olhar de uma forma bem cuidadosa, peculiar. Por mais que a gente tenha um cronograma de atividades, ainda assim tem que ser visto de forma individualizada, porque as pessoas não são iguais, né? Elas são diferentes. Conforme a necessidade de cada um. E como que vocês julgariam, ou como vocês contariam pra gente, como é que é o convívio entre esse grupo que está aqui? Porque, afinal de contas, são pessoas que vêm de lugares diferentes, regiões diferentes, e às vezes até de países diferentes, congregações, são religiosos, religiosas, sacerdotes, irmãos, irmãs, né? Como que é o convívio entre eles? Assim, como que vocês veem isso? É interessante os que chegam novos, dizendo como os que estão aqui já na casa um pouco de tempo acolhem. Como eles acolhem, como eles conversam, como eles se inserem no grupo junto com eles, né? E, no geral, eles conseguem ter uma relação bastante sadia, bastante assertiva, adequada, saem daqui e depois eles continuam se falando, se apoiando, se ajudando, né? Então, é bem interessante. No geral, o convívio é bastante saudável, né? Bastante tranquilo. Bastante fraterno, Isso, muito bonita nesse sentido. Às vezes você até está apresentando alguma dificuldade ali, mas se surge algo diferente, todos atendem a necessidade daquele ali. Isso, e eu acho que, para mim, assim, que grande parte do processo deles está nessa relação entre eles. Como vocês têm conhecimento, aqui não se começa o processo todo mundo junto. Então, tem pessoas que já são há 3 meses, tem pessoas que estão há 1, há 2. Então, quando chega alguém, ele chega meio perdido. E o grupo ele é tão acolhedor que ele já inclui a pessoa e ela já vai se sentindo bem, porque o próprio grupo faz esse processo. A cada um que chega, eles têm esse caminho que é natural, né, de acolhida, de encontro, de condução, e que ajuda bastante no nosso processo e a pessoa também se adaptar. Então, dentro dessa convivência, eu vejo assim como muito positivo a ajuda, o apoio, que às vezes uma pessoa não está bem, o outro diz, não, mas você vai ficar bem, porque eu já estive aqui, eu já fiz essa parte, já passei pelo que você passou. Então, tem uma entreajuda muito positiva. Eles dizem assim, às vezes, né? Eu vi, chegou um que não estava nada bem e você precisa de ver como ficou melhor, né? São gostosas quando elas falam do processo de outro que eles viram acontecer. E eu acho que tem um outro processo que eu percebo muito nos atendimentos e na terapia de grupo, e eu costumo dizer que aqui no Âncora é como que fosse um laboratório. Então, o que a gente acaba transmitindo, né, no nosso dia a dia. E, às vezes, quando há um conflito ou outro, porque aqui são pessoas de diferentes lugares, congregações, e modos de ver a vida e a diocesanos, então, né? São várias formas de visão de mundo. E, de repente, às vezes acontecem alguns atritos. Mas como é legal, porque nesses atritos são trazidos para a terapia e a gente vai ajudando e as pessoas vão se confrontando a si mesmo e aprendendo a lidar com o diferente. Então, a questão do amadurecimento na assertividade acontece assim de uma maneira tão bonita, desafiadora, mas ao mesmo tempo bastante produtiva, né? E eu acho também que nesse aspecto da acolhida deles, onde você falou que quando os novos chegam, se sentem um pouco perdidos. Né? E isso é comum, porque quando fala do Centro Âncora, fica uma interrogação. O que é o Centro Âncora? É uma casa de retiros? É uma clínica? O que é? Eu vou ficar preso lá? Eu não posso sair? Então, a pessoa chega com uma ansiedade para saber o que acontece aqui no dia a dia. E o grupo dá essa tranquilidade a quem está chegando, né? Faz esse movimento tranquilizando.
que é um espaço de confiança, onde ele pode se entregar, se abandonar. Essa fala muito deles trazem, né? Nossa, eu ficava pensando, o que será que é lá, né? O que vai acontecer comigo lá? O que eu tenho que fazer? Como é que tenho que me portar? E a gente chega aqui, a gente vê que é tão natural, que é tão acolhedor, tão tranquilo a convivência. Às vezes tem alguns conflitos, mas aí, de repente, a gente conversa, auxilia, escuta, as coisas vão ficando diferentes, né? Então, é bem isso, né? E esse acolhimento também, ele faz toda a diferença, né? Tanto dos profissionais da casa, quanto dos próprios religiosos e sacerdotes que já estão aqui há um tempo, né? Hoje, coincidiu que justamente aconteceu algo assim, né? Uma irmã que está encerrando o tempo dela com a gente essa semana, veio até a minha sala para agradecer a mim e a Mary pela acolhida que a gente teve com ela, porque ela chegou aqui chorando, triste, e que quando eu e a Mary recebemos ela logo de começo, foi o que fez toda a diferença no trabalho nela, nesse mês que ela permaneceu com a gente, né? Então, é bem interessante para nós, assim como ser humano, também viver isso, presenciar isso, e as pessoas estarem verbalizando para a gente isso, né? E às vezes um sorriso é tão pouco, né, para quem dá, mas para quem está recebendo é tão grandioso, né? E é algo bem forte porque vocês estão aqui 2 vezes por semana, mas vão embora. E a Cris e a Mary, elas estão ali na frente o dia todo. Então, de repente, aquele momento da angústia, do sofrimento, elas vêm ali e encontram essa acolhida. E outra acolhida que eles sempre falam é da nossa comunidade religiosa, das irmãs. Só ver vocês já é suficiente. O sorriso de vocês, uma palavra, a outra, aquela irmã que me acolheu. Então, a importância para nós, né, desse ser equipe e falar a mesma língua, ter o mesmo cuidado e para levar essa missão. Alguns dizem a comunidade das irmãs é tão importante, uma presença discreta, eles dizem, mas acolhedora e que nos orienta e nos ajuda, né? Isso mesmo. Eu ouvi de vários. Eu queria dizer alguma coisa assim sobre a comunidade das irmãs. Quando a gente começou o Âncora, a gente começou lá num cantinho, lá, né, junto com o lar, né, dos idosos. E algumas irmãs só participaram. Da Copiosa era o pior irmã. Não tinha. No início, não. No início não tinha nenhuma das irmãs da Copiosa, eu quero dizer, no sentido de ajudar no centro. Não tinha, né? Então a gente foi construindo uma relação porque não era elas não tinham isso como carisma, né? Tinham nos dependentes, né? Na verdade, quando a gente teve esse início, então, como eu solicitei para a madre o início do trabalho, e ela me disse, mas eu não tenho irmãs para te ajudar. Então, eu disse, não, madre, é tranquilo, porque esse trabalho a gente vai contratar profissionais, viu? Nós não necessitamos de que sejam trazidas pessoas. Então, por isso, no começo, não teve nenhuma irmã. E aí, com 2, 3 meses, foi surgindo a necessidade, irmãs que foram fazendo até o processo, elas foram abraçando a causa daí. E olha, é tão bonito ver o trabalho delas no nosso meio, porque elas foram crescendo, né, junto, né? A equipe foi crescendo junto com as irmãs da Copiosa, né? Então, hoje, a comunidade faz muita diferença no trabalho, né? Que ela acompanha. O período que a gente não está aqui, elas estão ali prontas, né? No acolhida, no cuidado, levar as pessoas, né? Quando precisam, às vezes buscar no aeroporto, levar em um médico. Como essa presença acolhedora faz diferença na vida deles? Marca de uma forma bem positiva. Com certeza. E elas são inteiras, e não só nesse sentido de fazer, mas a nossa relação, a nossa vida fraterna, os nossos momentos de espiritualidade quanto comunidade são coisas que chamam muita atenção no grupo.
Então, de alguma forma, a gente está sempre falando o que tem a eles, de uma forma muito simples, como é para ser. O testemunho, né? O testemunho que é dado para eles, né? E mesmo a compreensão do processo, né? O respeito, né? As irmãs, elas sabem até onde elas podem ir, é o limite que elas têm com eles, no respeito que tem a história deles, né? Então, é uma construção que foi sendo feita, que eu acho muito bonita. E como é para vocês o sentimento de ver esse trabalho crescer e se desenvolver e todo esse formato que o Centro Âncora tem hoje? Qual que é a satisfação de vocês como pessoa e como profissional, né? Como que vocês entendem isso? Então, quando eu fui convidada, vou pegar um pouquinho na história, Cris. Quando eu fui convidada para participar, não sabia muito o que é que nós queríamos e aonde ia chegar isso, né? Uhum. E aí, então, eu vim para o primeiro encontro, que o Maurício citou no primeiro bloco. Estava todo mundo lá concordando, como ele disse, né? Todo mundo, a maioria estranhos. Eu conhecia o Agostinho, a irmã Denise um pouquinho, a Marlise, né? E os demais, para mim, eram todos novos. E criou ali, nesse momento, nesse momento da reunião, uma expectativa de que nós poderíamos juntos construir um espaço onde a vida religiosa e a vida sacerdotal pudesse vir para se cuidar, para se trabalhar, para se conhecer, para se integrar, para descansar, né? Para fazer uma experiência de autocuidado diferente do que eles tinham como experiência. E aí isso foi brotando, isso foi se solidificando em mim, essa possibilidade, essa ideia, e isso foi acontecendo. O nosso centro foi criando o corpo, né? Foi se estruturando de uma forma muito leve, né? Nada agressiva, até às vezes aquilo que diziam antes, questionava, é clínica, é centro, o que não? Aqui é um espaço de acolhida para a vida sacerdotal e a vida religiosa, onde eles possam cuidar de si, com a nossa ajuda, né? Então, o sentimento que vem me acompanhando desde lá, a alegria por poder fazer parte, né? Realização, e foi desafiador, é desafiador, porque a gente trabalha com vidas, com aquilo que é mais sagrado de cada ser humano, de cada padre, de cada irmão que aqui está. Então, temos uma responsabilidade muito grande, mas isso gera uma alegria, uma satisfação, uma realização e gratidão. O sentimento gratidão me acompanha sempre, né? Vem me acompanhando sempre. Gratidão por isso, gratidão por essa possibilidade. Deus também usando das minhas capacidades para poder ajudar outras pessoas, né? E como equipe, eu sinto que nós temos um apoio muito grande, né? A gente se apoia, a gente conversa, a gente troca. Então, não tem uma coisa individualizada, a gente trabalha como equipe. Então, isso é gratificante também. Isso também gera em nós esse sentimento de gratidão, não é só por mim, mas pelos meus colegas também que estão colaborando para que a vida religiosa, a vida sacerdotal possa ter o espaço para se cuidar. Então, como para finalizar, gratidão, né? Olha, é um filme que passa na minha cabeça quando eu olho desde o início do Âncora até o momento presente. Eu já tinha um trabalho com religiosos, né? Já entendia, já compreendia, já acompanhava, mas eu diria assim que era um trabalho talvez fragmentado. O que o Âncora traz? Ele traz um trabalho de algo integrado. E integrado para a minha vida. Como dizia o Dr. Maurício antes, um conhecimento que jamais ele teria, talvez se ele tivesse só no trabalho que ele está fazendo com os leigos. Então, para mim, também representou isso. Todo o processo que a gente foi fazendo nesses 12 anos foi um trabalho de construção. Então, de construção da estrutura do Centro Âncora, de perceber através da nossa intuição o que precisava ir acontecendo, mas também foi um crescimento para a minha pessoa. Eu hoje sou desafiada todos os dias a ler mais, a estudar mais, a entender mais
sobre saúde mental, sobre a saúde mental relacionada à vida do religioso. Então, para mim um processo, digamos, um laboratório de conhecimento que me leva a cada vez mais entender esse contexto para melhor estar colaborando. Então, assim, é o que a sociedade, o que a gente vê na sociedade. Os desafios são grandes e não dá para a gente ficar parado. Então, eu me sinto desafiada todo dia estar estudando, olhando, analisando. E eu acho, assim, que uma das coisas que para mim me traz uma alegria muito grande, principalmente este ano que eu consegui fazer uma síntese disso, que todo o nosso trabalho está tendo um reflexo diferente. Desde o ano passado e deste ano, nós não tivemos aqui tivemos aqui religiosos que estão à frente, como provincial, tantas lideranças que estavam para cuidar dessas pessoas que não estavam bem. E disseram, não, sou eu que preciso da ajuda. Então, este é o sinal que o nosso trabalho ele tem uma representatividade maior em que olhar que o outro é que precisa de ajuda. Mas está dizendo, se eu sou um cuidador, eu preciso também me cuidar para cuidar daqueles os quais eu estou responsável, pelo menos nesse período que sou provincial, que sou bispo, que sou administrador. Então, isso diz para mim do quanto nosso trabalho ele tem um significado amplo, profundo, que está atingindo a toda a vida religiosa como um todo. Agradeço muito por tudo isso, né? A gente está fazendo e realizando que eu tenho certeza que nós estamos atingindo muito mais do que aquele que está aqui. A gente está atingindo todos aqueles que passam aqui, estão sendo semente, estão transbordando isso de conhecimento e estão levando para suas comunidades. E eu destacaria uma outra coisa que também me deixa, que traz um outro resultado de todo o nosso trabalho. Antes a gente atendia nesse período e a pessoa dava continuidade lá no seu espaço, encontrava um psicólogo, ou às vezes o acompanhamento, ou também parava o trabalho, né, quando encerrava aqui no Centro Ano. Eu acho que um legado positivo que a gente pode tirar da pandemia foi a possibilidade do atendimento online. Então, o que tem acontecido entre nós? As pessoas passam por aqui, a gente tem dado para quem deseja um acompanhamento posterior, pelo menos por alguns meses ou até tempo maior, e aqui que a gente está colhendo o resultado do nosso trabalho. Então, todos aqueles que passam aqui entenderam o processo que está sendo vivido e dão continuidade, porque 3 meses é muito pouco para você fazer uma mudança de vida, ter estratégias para enfrentamento. Mas aqueles que continuam colocando em prática todo o acompanhamento, as ferramentas que tem, e muitos acompanhados por nós, tem sido assim, tem dado um resultado muito positivo. Então, nós estamos aqui nesse período de 3 meses e posteriormente também. Verdade. A pandemia nos trouxe isso de positivo, né? De poder dar porque muitos diziam, né? Eu gostaria de continuar com você, mas eu moro tão longe, né? Então, a pandemia nos deu essa possibilidade de poder atender online e dar continuidade. Então, o número é grande que continuam nesse trabalho de autoconhecimento, dar continuidade àquilo que aqui eles perceberam e que começaram, né? E principalmente alguns que estão em regiões onde não tem profissionais. E sim, isso também. Mais simples, mais pobres, e através do atendimento online, eles conseguem ter os profissionais que estão preparados para atender religiosos, né? E é interessante que a gente vê isso em lugares muito distantes. Isso. No Nordeste, Moçambique, Amazonas, São do Pará, dá para citar vários estados do Brasil e países, né, que a gente continua dando essa assistência, né? Sim.
Então, mas eu quero falar também do meu sentimento. Então fale, irmã, vale tudo. Isso mesmo, né? Falar como eu senti medo. Como eu senti medo nesse desafio de iniciar um trabalho e onde não entendia por que caminho ele tomaria, né? Então, foram muitos momentos de muitos medos. E, por outro lado, essa confiança que eu fui tendo na equipe, através da equipe, me senti fortalecida. Sempre essa força para continuar, porque da parte de vocês sempre vinha, não, vai dar certo, né? Tá caminhando, é por aí, e esse incentivo de você. Mas hoje o meu sentimento é de muito... Eu sou uma privilegiada. Me sinto, é dessa forma que eu me sinto. Porque eu vi para a revitalização no dia a dia. Eu vi para a revitalização há 12 anos. Então, se eu não cuido da minha vocação, da minha vida religiosa, simplesmente dos cuidados humanos que eu devo ter para comigo, o autocuidado, se eu não vivo isso, não teria sentido o âncora. Então, trazer tudo isso para a minha vida me traz uma realização muito grande e um sentir-se especial. Eu sou amada por Deus. E eu quero continuar a essa experiência do amor de Deus na minha vida, de acolher esse amor que Ele está derramando, não só na minha vida, mas na vida de cada religioso e cada sacerdote que aqui está. Que é uma coisa que eu sempre penso, né? O âncora é a manifestação do amor de Deus por nós, por aqueles que dizem o seu sim. O âncora é essa manifestação do amor de Deus por nós. Cada detalhe, cada momento que acontece, cada dificuldade que supera, eu vejo esse carinho de Deus se revelando a nós. E é engraçado que eu estava pensando justamente antes de você falar, irmã, o processo de revitalização, ele acontece com os religiosos aqui de 30 a 90 dias, como é a nossa fala, né? Mas ele acontece dentro da gente como leigo também. Não é só seu como religioso, das irmãs da sua comunidade. Eu acho que dentro da gente também, o quanto a gente mudou nesses 12 anos, o quanto a gente se desenvolveu como pessoa por estar vivendo essas situações, olhando para o outro com mais empatia, com mais amor, com mais cuidado, né? Tendo tocando na dor do outro também. Né? Por mais que eu, no meu papel de assistente social, muitas vezes não fico, na maioria das vezes não sei quase que nada dos motivos pelo qual a pessoa está aqui, e o processo que ela vive é muito individual, com um psicólogo, com um psiquiatra, mas mesmo assim a gente cria os laços, e como a gente toca a vida do outro e como o outro toca a nossa vida também, né? Então existe uma troca dentro desse processo. Então, acho que todos nós estamos vivendo esse processo de revitalização, cada um dentro do seu quadradinho, né? Então, tá bom. Então, acho que a gente vai encerrando o nosso podcast Lançar Âncora. Eu agradeço vocês, meninas, doutor Maurício e Vicente também, por estarem aqui com a gente, tá? E até breve. E agradeço também a irmã Daniele, que nos acompanha esse tempo que está nos nossos congressos, em tantas coisas você está conosco, irmão. Obrigada pela tua parceria. E tantas outras irmãs que, de uma forma ou de outra, a irmã Silvia, que caminha conosco, atendendo na parte espiritual, outros sacerdotes, Padre Cleiton. Então, são muitas pessoas que fazem parte do Centro Âncora, mas o difícil é a gente conseguir um dia para ir de todo mundo para estar conversando e partilhando essas alegrias, né? De coração, obrigada a cada um de vocês e aqueles que a cada dia fazem parte dessa história, né? Eu penso que hoje, esse momento que nós tivemos,
olhando os 12 anos, comemorando os 12 anos do Centro Âncora, é como a gente olhar uma plantinha, que olhamos a nossa história, vamos ali revirando a terra em volta dela, colocamos um adubo e podemos ter a certeza de que ela vai vir muito mais revigorada para este ano que se segue. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada.